Shalom a todos, muito obrigado por você estar aqui neste canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o apóstolo Paulo. Talvez o apóstolo Paulo seja a figura, a personagem mais complexa de toda a escritura, né? Pelo menos os seus escritos. Tendo em vista que, para entender Paulo, a pessoa que está lendo tem que ter lido antes a Torá, tem que ter entendido o que Moisés escreveu, tem que ter lido os profetas, entendido o que os profetas escreveram, lido os salmos, né, a poesia, a história, para poder entender o contexto em que o apóstolo Paulo ele fala. A maioria das pessoas nós sabemos que não lê absolutamente nada das escrituras. Mais de 90% do que as pessoas sabem é o que elas ouvem dentro da igreja. Então elas reproduzem o pensamento de outra pessoa, do que alguém já leu, ou alguém que nem deve ter lido também. Então é muito complicado entender Paulo. Mas vamos pensar em alguém que já leu a Torá, já leu os 5 livros que Moisés escreveu, já leu os livros poéticos, que leu os profetas, né? Vamos imaginar que alguém tenha feito isso. Aí, mesmo assim, ainda é complicado entender Paulo. Porque você também precisa entender o contexto cultural, você precisa entender um pouco do idioma, um pouco do hebraico, um pouco da língua grega, do koiné. Para alguns, eu sei que para alguns o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ela foi escrita em hebraico. Existe uma corrente forte já que raciocina dessa forma. Eu já pensei assim, hoje eu não penso mais assim, tendo em vista a dispersão que houve, a forma com que os judeus, com que Israel foi tirada de Jerusalém, foi tirada da sua pátria e acabou sendo assimilada por outras nações. Isso fez com que eles aprendessem outros idiomas. Até hoje nós vemos pessoas que estão na dispersão que não sabem o hebraico, mas sabem outros idiomas. No Brasil tem muitas dessas pessoas e espalhados em todo o mundo. Isso ocorre ainda hoje. Então você precisa ter um entendimento geral das escrituras, um entendimento básico para poder entender o que o apóstolo Paulo escreveu. Uma outra questão importantíssima também para podermos entender um pouco do apóstolo Paulo é nós termos a noção das duas casas de Israel. Sem ter noção do que são as duas casas de Israel, qual é a história de Israel, quem é Israel, nós não conseguimos entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo, o que ele está falando. Se você também não entender a quem ele escreve. Então são muitas questões e eu pretendo em vários vídeos a partir de agora analisar os detalhes disso com vocês. Vamos lá? Bom, primeiro eu queria quebrar aqui algumas questões sobre o apóstolo Paulo. Algumas pessoas acham que o apóstolo Paulo tinha uma profissão, de fazer tendas. Bem, isso não é totalmente verdadeiro. O apóstolo Paulo ele foi um menino que cresceu em um lar de judeus. Ele era judeu. Judeu, quando eu digo, é judeu de verdade, porque existem muitas pessoas hoje que se sentem judeus, mas não se sabe ao certo se são judeus ou não. Tendo em vista a análise bíblica de que judeu eram aqueles que descendiam das tribos de Judá e Benjamim, que formavam o Reino do Sul. Hoje, a tradição religiosa judaica diz que judeu é aquele que pratica o judaísmo. Então, muitas pessoas se sentem judeus, apesar de não saber a sua tribo. Eu acho até que é muito complicado, muito difícil saber se a pessoa é judeu ou não, nesse quesito de vir de tribo. Então, é difícil a gente julgar as pessoas. Eu geralmente não julgo quem se diz judeu, eu respeito muito aqueles que se sentem judeus, né? Embora a gente vê uma análise, são 2 pesos e 2 medidas, porque as pessoas falam dos evangélicos, dos cristãos, e dizem assim: você não pode ser levita porque você canta. Eu até concordo, levita é aquele que é da tribo de Levi,
Mas da mesma forma como o levita é aquele que é da tribo de Levi, eu, na minha opinião, com base na Bíblia, eu entendo que judeu é aqueles que são das tribos de Judá e Benjamim. Pois bem, existem muitos judeus hoje, milhões de judeus hoje que estão no mundo, grande parte deles estão em Israel, mas como se forma um judeu? Como se formava um rabino na época do apóstolo Paulo, na época de Yeshua, na época de Jesus? Eu queria falar um pouco disso com vocês. Mas o que o apóstolo Paulo fazia? Porque a Bíblia descreve que ele fazia tendas. O que significa isso? Pois bem, vamos estudar um pouco sobre essa parte da vida de Paulo, desde a infância. Paulo, ele tinha cidadania romana, mas também era judeu. Você pode perceber que a maioria dos judeus, a maioria do povo de Israel, eles têm dupla cidadania. Ou pelo menos eles têm uma dupla identidade. Você vai ver isso em José, que ele vai ao Egito e ele muda o seu nome, é mudado o seu nome, né, para Zafenat Paneia. E apesar disso, apesar dele mudar o seu nome e o seu nome ser mudado e todo o estereótipo, ele tem uma identidade hebraica. Você vai ver isso na maioria das pessoas de Israel. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero deixar alguns exemplos para ficar claro isso na sua mente. Uma outra pessoa também que aconteceu isso foi Moisés. Moisés viveu no Egito, cresceu no Egito. Vocês conhecem a história de Moisés, mas Moisés não era um egípcio, ele era um hebreu, e aos poucos ele foi descobrindo a sua identidade. O apóstolo Paulo tinha uma cidadania romana, mas ele era um judeu. Veja só, desde a história toda de Israel, você vai entender a história da dispersão, Israel sendo expulso de casa. Eu já expliquei isso na série das duas casas de Israel. Você pode assistir isso com detalhe, que desde Adão sendo expulso do jardim, você vai ver Israel depois indo para o Egito, indo para a Babilônia, né, para a Síria, enfim, indo para vários lugares da dispersão. Isso é muito interessante, porque é exatamente isso que ocorre até nos dias de hoje. Israel não em sua totalidade voltou à sua terra, à sua pátria. Então isso é algo que vai terminar de ocorrer apenas no milênio. O apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, ele era um judeu, mas como que funcionava a criação de um pequeno judeu naquela época, alguém que ia ser rabino? Você sabe que os judeus, eles já começavam estudando, eles estudavam até cerca de 12, 13 anos de idade, e eles eram apresentados nas sinagogas com os rabinos. Os rabinos eles tinham que decorar a Torá até cerca de 12, 13 anos, né? E depois, se eles não decorassem, eles iam para casa, iam aprender uma profissão, mas aqueles que se graduavam, aqueles que passavam nesse teste, depois eles tinham que decorar os profetas e o restante do Tanar. E somente os alunos mais especiais, as crianças mais especiais, permaneciam estudando a Torá, permaneciam estudando os profetas, e aqueles que avançavam, que conseguiam decorar, ter um manuseio de toda a escritura, então ele recebia um rabino. Alguns sugerem que a cada 10.000 crianças, apenas uma ingressava nisso. Então, Paulo teria sido uma dessas crianças, porque ele ganhou um rabino. Esse rabino, todos conhecem, sabe a história.